Estamos de volta com o nosso Tá na Rede, ano 10. 10 anos de Tá na Rede, no novo formato, um programa de entrevistas. Entrevista que não tem blá, 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 não. Eu já disse a Marco Leandro, se for para fazer as perguntinhas que você faz para botar lá no jornal para ficar bonitinho, o Júnior no programa dele que dá uma aliviada para o Ricardinho, né, e ele cuidarem bem. Aqui não tem esse negócio não, aqui é lá. Júnior, por favor, a próxima entrada com os dois pés na clavícula é sua. Eu vou na bola, pode deixar que eu vou na bola. Qual delas? Só falando sobre, só concluindo esse assunto que vocês falaram do ano dele, né? E, por coincidência, eu encontrei com o Roberto no momento que ele saiu do Náutico, um pouquinho antes dele assumir o Santa Cruz. E naquele momento, a minha impressão, Roberto, é que você estava incomodado com como é que eu posso colocar? A falta de paciência, vamos colocar assim, da diretoria do Náutico naquele momento. Né? Talvez pudesse ter esperado um pouco mais para ver se o Náutico ia realmente se recuperar pelo momento que vivia. E você acabou não saindo do Náutico, e logo depois fechou com o Santa, enfim. E a vida continuou e você conseguiu esse bom trabalho à frente do Santa Cruz. Como é que você vê essa questão dessa sua mudança do Náutico para o Santa? Analisando agora, você até comentou que foi bom, porque desmistificou essa história de você ter trabalhado em 2 clubes. Mas você acha que o seu trabalho no Náutico poderia ter ido um pouco mais longe? Você acha que o momento de assumir o Santa Cruz seria num começo de temporada, para você poder montar o grupo como você fez no próprio Náutico? Como é que você analisa essa parte do teu ano à frente desses 2 clubes? Bom, veja bem, não olhando pelo lado da desgraça, né? Mas as 2 equipes terem terminado exatamente da forma que terminaram, né? Sem desvalorizar em absolutamente nada o trabalho do Márcio, que foi, na minha opinião, praticamente irretocável, né? Mas o Santa termina no primeiro mata-mata, assim como o Náutico, né? E me parece a gente conseguiu fazer um ponto a mais, né? Porque nós ganhamos um jogo e perdemos outro, e o Náutico perdeu um e empatou outro. Empatou ou ganhou com o segundo jogo do Bragantino? O Náutico venceu, empatou. Tomou o primeiro gol e empatou no final. Então, dos 6 pontos fez 1, eu fiz 3. Aí é a cultura do futebol, sabe? Eu acho que é a cultura do futebol. Não tenho nenhuma crítica a fazer à diretoria do Náutico, principalmente na pessoa do Diógenes, que para mim foi talvez em termos de gestão aí, o cara que fez um trabalho diferenciado, né? Mas, caramba, o Náutico estava há 13 anos sem ser campeão, né? E a gente tira o Náutico da fila. E o momento nosso da Série C, do início, foi um momento onde caiu tudo de errado, né? Tudo que estava fora dos planos. E todo mundo sabia disso, né? A imprensa tem que fazer o papel dela, tem que ver só o lado ruim da coisa, que na minha opinião nem tem que ser tanto assim, e a imprensa também não é generalizando, mas direcionando. Eu não diria só o lado ruim da coisa, Roberto, às vezes da desinformação que não é passada pelo clube. Por exemplo, existiam jogadores do Náutico que não estavam bem fisicamente, o caso do Josa, que só depois... Aliás, quando o Josa entra, o Náutico só perdeu uma partida, foi contra o Bragantino lá, depois não perdeu mais. Você não contava com o Assis, lateral esquerdo. Você quer ver uma pior? Eu vou lhe dizer o pior de tudo. Aonde, assim, eu fui parceiro pra caramba do clube, né? Mas a questão do resultado, ela sempre pesa um pouco mais, certo? E isso aí é uma coisa que tanto o Santa Cruz quanto o Náutico viveram isso pela primeira vez. E foi muito difícil encontrar habilidade para lidar com isso, certo? E a imprensa, como você mesmo falou, não está lá dentro no dia a dia. Vou lhe dizer qual foi ela está lá dentro. O que eu estou falando é que hoje é mais restrito. Pronto, eu vou lhe dizer qual foi talvez o maior desafio em termos de Série C para Náutico e Santa Cruz e para as outras equipes, acredito também muito parecido, mas principalmente para Náutico e Santa Cruz, certo? O limite de inscrição. O início da Série C, eu tinha vários jogadores no departamento médico, tanto o exemplo do Josa, que foi titular absoluto comigo. Me fala um jogo que Josa foi, um jogo na temporada, que Josa estava à disposição e não jogou por opção minha. 0. Não só foi o Josa, eu tinha outros jogadores no departamento médico, tá certo? Todos os jogadores que foram contratados, nenhum chegou apto a jogar. Lelê chegou mal,
Ó, Lele. Foi todo mundo atropelado, teve logo o jogo da Ponte. Todo o jogo mundo, da Ponte, né? todo Teve o título, mundo, o jogo da Ponte, Copa do Brasil e começo da Série C. Todo mundo estava parado. Todo mundo que veio contratado estava parado pelo menos há 2 meses. Então precisava entrar em forma, né? Quer ver o exemplo? Vê quando terminou a temporada, se questionando se quem devia ser titular era Lele ou Ortigosa. E vê o início do campeonato de Lele. Vamos ser franco, né? E aí entra a cereja do bolo que eu falei de inscrições. Como, por exemplo, um jogador que é uma revelação do Náutico, que caiu nas graças da torcida, que ele é bem visto pela imprensa e que não jogou. O William Gaúcho. Por que o William Gaúcho não jogou? Pelo limite da inscrição. Isso. E aí ficou na... Rapaz, vamos inscrever e se depois precisar de contratar outro, então não tem Você tinha culpado. qual era o teu limite? 30? Não, acho que eram 30 jogadores, alguma coisa assim. 30 inscrições, agora me foge. E você se inscrevesse, você não poderia substituir. Não podia substituir. Então você tinha que jogar entre colocar aqueles que já estavam lá ou guardar pelo menos umas 3, 4 vagas para possíveis reforços. Nós jogamos, nos 4 primeiros jogos, sempre com improvisação, em algum setor de improvisação, porque o titular não estava apto, o reserva estava no DM, ou vice-versa, certo? E talvez a melhor opção, que tivesse melhor para jogar, era questionar de se inscrever ou não. Quer ver um exemplo? Quem terminou voando no campeonato? Luiz Henrique. Veja se Luiz Henrique está. Veja quando ele foi inscrito na competição. Vá lá ver a inscrição. Vá ver a inscrição na CBF quando ele foi inscrito. Mas o Luiz Henrique você colocava ele na lateral, né? Não, usei na lateral, usei no meio, porque no Campeonato Pernambucano não tinha negócio de inscrição. Quando chegou para o brasileiro, então isso contribuiu muito para o início tão ruim do Náutico. E aí, só para fechar a linha de pensamento, eu sou demitido no jogo aonde o próximo adversário, com todo respeito, para não virar polêmica, era o Salgueiro. E olha o Salgueiro, quando enfrentou o Náutico, qual era a situação dele? China depois consegue dar uma recuperada, passa a jogar com 3 zagueiros, o time empata pra caramba, parou de perder, mas não foi suficiente, que foi rebaixado o Salgueiro. Mas vê o Salgueiro quando ia enfrentar o Náutico. O Salgueiro era o lanterna do campeonato, saco de pancada de todo mundo. Então, a qualquer jeito, o Náutico ia ganhar aquele jogo. Você queria depois o Juazeirense. Exato. O Náutico ia ganhar aquele jogo. E se eu ganho aquele jogo, eu ganhava sobrevida no campeonato. Então, esse era o único questionamento. Você falou, mas Roberto, os resultados... deu toda a credibilidade da minha demissão. Você falou da cultura. Aliás, só para fazer uma gozaçãozinha aqui, para depois voltar para o cacete. O ano ideal do Roberto, Marcos, respondendo a sua. Foi o Júnior que perguntou o ano ideal? Foi você? Foi. O ano ideal do Roberto. Eu perguntei e o Júnior completou. Seria esse ano, se ele subisse com o Santa, o Sport rateasse, ele saísse do Santa e mantivesse o Sport na Série A. Já imaginou? Campeão com o Náutico. Sobe com o Santos e segura o Sport na A. Esse era o ano. Eu acho que eu ia levar. Salvador da Pátria. Eu acho que eu ia sofrer algo parecido que a gente viu aí por esses dias na política, porque não dá para agradar todo mundo, alguém ia ficar muito insatisfeito. Já que o Léo puxou esse assunto. Mas você vai ver que você foi sondado para o Sport, não foi? Eu não fui sondado. Eu tive proposta formal do Sport em 2 oportunidades. Foi mais avançado que o Em 2 oportunidades. Quais os momentos? Quem era, Roberto? Um deles foi no primeiro ano de Náutico e o outro foi no Figueirense. Quando eu estava no Figueirense, o Sport estava na Série A com risco de rebaixamento e eu tive uma conversa formal com os dirigentes do Sport naquela ocasião. Só que eu estava no Figueirense. E eu tinha multa no Figueirense. Era uma fasezinha boa de RF, estava bem valorizado no mercado. Roger Federer? Não, é Roberto Fernandes mesmo. Tá, né? E eu estava bem valorizado no mercado, então tinha uma multa, salvo engano. Eu não me lembro qual era o valor da multa, mas tinha uma multa. E aí, quem estava no mercado, porque tinha voltado do Japão, né, e era uma opção também, e estava, então, enfim, precisando voltar ao mercado, era o Pérez Chamusca. 2009, então. Então, entre pagar a minha multa... E trazer o Chamusca, e trouxe o Chamusca. Em 2009, presidente da Silvio Guimarães. O presidente mas não foi com o presidente, foi com a diretoria. E não era um diretor,
Não era um. O Sport tinha uns 4 diretores. Sei que dos 4, estavam 3 foi na conselho ocasião. naquele ano. Milton saiu da presidência do E conselho. depois o Sport foi pro Leão. Foi conselho. E quando foi a outra? 2007. E a outra foi logo em Primeiro ano de 2007, mas o 2007 foi uma situação mais velada. Certo? Em 2007 foi o seguinte. Rapidinho, porque tem muito tema aqui pra pegaram puxar. tinha um empresário aqui, né, ligado ao esporte e ligado a mim também. Então fizeram uma sondagem a esse empresário para ver se eu tinha interesse de ir. Mas nunca teve o contato clube-treinador. Você teria medo de martelotar? Oxi, como? O Martelotti Marcelo não deixou o Martelotti. time para ir para o outro direto? Você estava com medo de deixar o Náutico para o esporte? Não, tinha acabado o campeonato. Sim, mas, Ia iniciar o projeto. mas você estava no clube ainda. Tinha acabado em 2007. Não, tinha acabado. Não, mas você estava no clube. Você ia sair de um clube daqui para ir para outro daqui, como o Martelotti fez? Por aí. Seria diferente de como foi esse ano, né? Esse ano eu estava no Náutico, eu fui demitido do Náutico. sim. Ali, E aí o Martelotti, ele tinha a opção aí de ia ficar ser o no Santos. contrário, Ele aí tinha a ia ser opção de o ficar no contrário, Santos e foi para o esporte. É. Você falou em cultura, tá? Aliás, estamos aqui na Rede Cultura com muito prazer e muito carinho. O Dado Cavalcante levantou algo importante. Eu queria que você fosse bem mais sucinto na pergunta, porque tem muita coisa para a gente perguntar. O Dado falou assim, aqui, o jogador de base, quando entra, 2 jogos, a turma... Você também trabalhou em Belém do Pará. Em Belém, é o inverso. Todo o tempo do mundo para o futebol da base, para os garotos da base. Mas quando você contrata um cara que vem de fora, se der 2 jogos e ele não render, a cultura é diferente. Vamos para a cultura que você falou aí também, em relação agora a treinadores. Um dos assuntos, e o próximo bloco será todo dedicado ao seminário, que a gente puxa no tema, né, os temas que foram escolhidos por algumas pessoas, foi exatamente do prazo de gestão que um clube dá para o técnico. Mas eu falei no bloco anterior. Guto Ferreira, meio do trabalho com o Bahia, vamos embora para o Internacional. Marquinhos Santos, subindo com Fortaleza na reta final, vou embora com o Figueirense. Alexandre Galo, técnico do Sport, jogando às vésperas na partida contra o Ipatinga, na Ilha do Retiro. Ele sai dizendo que era uma questão trabalhista em São Paulo, vai lá, acerta com o Inter, volta, vaza na internet. O pessoal descobre que Milton Bivar queria matar ele. Quando chega à noite, o Sport ganha no tempo normal, vai para pênaltis. Tinha que ganhar nos pênaltis. No gramado, eu estava ali do lado, ele chegava para os jogadores e falava, vamos lá, vamos ganhar. Quando ele virava as costas, o cara fazia, vai, porque ele largou o grupo no meio. Não tem que ser uma via de mão dupla, Roberto? Eu acho que tem que haver, Léo, uma palavrinha chamada respeito. Tendo respeito, né, é o mercado. Né, é o mercado. O problema é que, na maioria das vezes, entendeu? Quando um treinador deixa um clube para assumir outro, né, ele, por incrível que pareça, ele cumpre com o que está no contrato. E quando é o clube, dificilmente cumpre o que está no contrato. Como ele cumpre o que está no contrato? Ele paga Se multa ele rescisória? paga multa rescisória. Normalmente não é o clube, não é o treinador, é o clube que está contratando, mas o treinador está fazendo isso. O clube recebe. Agora está mandado embora, entendeu? Na maioria dos Vai casos, receber na e justiça. não existe. O que eu acho, cara, é o seguinte: a mesma liberdade de mercado, de negociação, de patrão e empregado, qualquer ramo, né? Eu acho que ela tem que ser no futebol. É? Eu acho que ela tem que ser no futebol. Todo funcionário ele não dá satisfação ao patrão? Dá Que satisfação. satisfação você dá na escalação do time para o presidente? Eu? Sim. Toda? Você explica por que escalou Toda, Zé, toda, João, toda, Pedro. toda. Você é melhor ter escalado Silvio, não? Ó, presta atenção. A minha forma de trabalhar, Léo, e aí convido os dirigentes, ela é completamente diferente da maioria dos treinadores. Primeiro porque eu não vim da mesmice. Eu tenho uma visão muito corporativa, eu tenho uma visão muito ampla do que é futebol. Eu acho que o treinador hoje, ele nem é empregado e nem é um profissional independente. O treinador hoje ele é um parceiro do clube. Por quê? Não adianta o clube, eu vou montar o time. O clube me dá todos os jogadores. Eu recebo uma proposta para ganhar 5 vezes mais num campeonato melhor. Vamos embora. E o clube ficou com os jogadores. Como também não é justo o clube montar o time todo e dizer, vá treinar. Eu digo, peraí, rapaz, aqui não tem o que. Então, é parceria. Deixa eu ajeitar só esse teu microfone, Roberto. Vamos para o intervalo para melhorar o teu microfone aqui. E aí, na volta, você conclui esse raciocínio e o Júnior puxa o assunto dele e a gente vai para o seminário também. Voltaremos daqui a pouco no Tá na Rede, 10 anos. Botando o cabo no paredão aqui, ó, como ele já está ficando. Já ele fica como fica ali na área limite, hein? Falta pouco. Pifou mesmo?
Ele está fazendo sinal ali, dizendo que o microfone está dando pau.